eu me chamo Laís Araújo, sou aluna do 9º período do curso de Letras Português da UFRN e hoje eu terei o imenso prazer de entrevistar o meu supervisor de estágio, o professor Guilherme Cavalcante. Quem é o professor Guilherme? Bom, eu sou um professor acidental, porque eu entrei na graduação de letras não para ser professor inicialmente, mas porque eu queria estudar literatura, porque eu sempre gostei muito de ler. Então, durante o primeiro semestre do curso, que já foi quando eu comecei a dar aula, aí eu vi que a docência era divertida e era bom também. Então, eu digo que é um professor por acidente nesse sentido. Mas, a partir do momento em que eu comecei a dar aula, eu gostei. Então, hoje é a única coisa que eu sei fazer e eu faço assim com prazer, relativamente. Uma visão sem romantismos, mas eu faço com prazer dentro do possível. E da sua origem, Guilherme, você tem memórias da questão da leitura, da literatura, alguém que serviu de exemplo para você? Tenho, sim. Eu nasci em Natal, mas eu vivi até 6 anos no interior. Era um lugar muito isolado, era zona rural realmente. Então, o primeiro registro que hoje eu penso em literatura era de meu pai contando histórias. Então, ele sempre contou muitas histórias maravilhosas, né? De coisas da mata, seres fantásticos. E que depois eu descobri que de alguma forma se relacionavam com contos de fadas adaptados àquela situação de sertão mesmo. E aí, minha mãe me alfabetizou em casa, porque eu precisava vir estudar em Natal, não tinha escola perto de onde eu morava. Então, com a palavra escrita, o primeiro contato nesses momentos de alfabetização em casa, com a revista de Turma da Mônica. Então, eu acho que eu gostei da palavra escrita porque era divertido, de certa forma, conhecer outra realidade a partir da revistinha da Turma da Mônica, que era um instrumento de alfabetização que minha mãe usava comigo, ali pelos 5 anos de idade. Interessante. Daí o início, né? E seus interesses? Como você acha que seus interesses pela literatura foram se desenvolvendo, assim, da sua infância até a sua formação? Quando você chegou na graduação, mudou muito o estilo ou as obras que você teve acesso, que você conheceu? Depois desse primeiro momento de alfabetização, eu acho que a formação do leitor foi muito natural, porque eu estudei na mesma escola por 10 anos. Eu tive uma bibliotecária que me adotou como um afilhado assim, para fazer o percurso de formação de leitura. E aí, quando criança, eu li tudo que uma criança deveria ler. Ana Maria Machado, Lígia Bojunga Nunes, essa base inicial. Ali, depois dos 10 anos, 11, eu li muito, tudo que tinha na biblioteca da escola de Pedro Bandeira, Estela K, os livrinhos da série Vagalume também. Então, foi daí. Depois, quando eu estava com 15 anos de idade, aí essa mesma bibliotecária fez Agora Tá Na Hora de Você Ler Literatura Brasileira. E aí ela botou na minha mão o 15 de Raquel de Queiroz. Foi o primeiro livro clássico do cânone nacional que eu li, que foi o 15. E nesse primeiro contato que eu tive, foi muito forte, porque tudo que eu cresci ouvindo meu pai e minha mãe falar do interior, do sertão, o nome das plantas do mato, o nome dos bichos, o jeito de se referir àquele ambiente tão nosso, estava dentro do livro. Ali, com 15 anos, eu disse, vixe, ler também tem muito a ver comigo, com a minha realidade, que eu nunca tinha visto. Eu lembro muito do primeiro momento em que no livro de Raquel de Queiroz fala em mata-pasto, que é uma planta, né, o mata-pasto. E eu disse, meu Deus, será que é o mesmo mata-pasto que cresce no terreiro lá de casa? Então, eu acho que é um momento decisivo na minha formação de leitor, quando essa bibliotecária põe na minha mão 15, e aí pronto, eu enlouqueci para ler aquilo, mais sobre aquilo. Aí foi natural, eu li outras coisas de Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, isso na adolescência. Então, até o final do ensino médio foi literatura brasileira, né? Nesse sentido que eu li muito, porque a identificação aconteceu muito forte. Em paralelo, aí ela colocou outras coisas na minha mão. Agatha Christie. Eu enlouqueci, eu li tudo que tinha de Agatha na biblioteca também. Sidney Sheldon, essas coisas best-seller, anos 80, 70. Americano, né? Acho que Sidney Sheldon americano. Então, li isso, mas o interesse era muito maior pelo brasileiro, né? Sobretudo esse romance nordestino. Aí eu fui fazer a graduação em letras, não lia poesia. Conhecia muito pouco de poesia. Tive uma professora de literatura fantástica no ensino médio também, que era uma leitora gigantesca e que me apresentou Drummond, por exemplo. Ela fazia uns saraus no final do ano e aí era sempre um sarau temático.
A primeira vez que eu conheci Drummond foi na segunda série do ensino médio, mas conheci, né? Na graduação em letras, aí a primeira aula de letras foi com um professor de literatura, Henrique Eduardo, que levou Ana Cristina César, que eu nunca tinha ouvido falar, o Samba Canção, e nós passamos 2 horas no primeiro dia de aula só lendo o Samba Canção. Aí eu disse, vixe, literatura pode ser outra coisa também, pode ser o verso. Então, na graduação, eu descobri a poesia, que foi a área pela qual eu enveredei na pesquisa. Meu mestrado é em poesia, né, em Zila Mamede. Então, essa foi a virada, talvez. A primeira grande virada foi quando eu li o 15 na adolescência e depois quando conheci a poesia, efetivamente, durante a licenciatura em letras. Você lembra de outras experiências marcantes, assim, na graduação, para a sua formação hoje? Que você consegue lembrar, assim? As disciplinas, principalmente, de literatura. Eu paguei as tradicionais e todas as optativas, que eram Infanto Juvenil 1, 2, 3, e que me marcaram muito, porque trazia uma responsabilidade de sair do texto enquanto um objeto de fruição, somente, um objeto de arte, e transformar naquilo num objeto de ensino também. Então, como mediar a relação do texto com o estudante, com o aluno da escola, do ensino básico. Eu lembro que esse foi uma questão que me interessou muito durante a graduação, porque não tinha como eu fugir disso, né, sendo professor. Então, essa foi um outro momento que marca durante a graduação. Durante a graduação também participei de muita coisa que envolvia literatura por interesse próprio. Eu lembro que nós fizemos uma vez parte de um projeto de extensão com a professora Luísa, não vou lembrar o sobrenome da professora Luísa, ela do teatro, já se aposentou, que nós fizemos umas leituras dramáticas. Foi a primeira vez que eu fiz leitura dramática com Lê do Ivo, e foi um momento muito interessante, porque eu comecei a entender que ler poema podia ser para mim, mas poderia ser para o outro também, como eu coloco a minha voz no texto, influencia também o jeito que o meu aluno na sala de aula vai prestar atenção ou não naquele texto. Então, esse contato do ensino de literatura e o corpo, para você usar o corpo para ensinar, também marca nesse percurso de leitor. Eu acho que tem tudo a ver. E como foi a experiência de poder aprofundar esse tema assim no mestrado? Quando eu decidi fazer mestrado, eu sabia que eu tinha que ir para um tema de que eu gostasse. Durante a graduação, eu li muita coisa de literatura potiguar, porque foi uma área assim, de grande interesse. Durante a graduação, não se ofertava essa disciplina de literatura norte-grandense na universidade. Nós organizamos um abaixo-assinado para abrir a disciplina no meu penúltimo semestre de letras. Nós conseguimos formar uma turma, fizemos a disciplina, em paralelo lia muita coisa de potiguar. Então, isso marcou muito, esse interesse por literatura. Quando eu pensava em fazer pós-graduação, principalmente mestrado, eu sabia que eu queria mexer com literatura potiguar, por essa experiência prévia já. E aí, quando eu conheci Zila Mamede, li a bibliografia de Zila, que é bem pequenininha, né? São 6 livros de poemas, e eu sabia que era ali que eu iria. Eu tinha interesse em aprofundar as reflexões em Zila, e aquilo me daria prazer, porque eu acho que um defeito meu é tentar fazer as coisas, primeiro eu gostando. Se eu não gostar, aí eu já vou assim, sem interesse. Então, a experiência durante o mestrado foi uma experiência muito difícil, porque eu trabalhei durante todo o meu mestrado, trabalhava muito, me dividindo entre vínculo na rede privada e vínculo na rede estadual, e escrevendo e pesquisando, assistindo às aulas e cursando as disciplinas. Mas não foi mais traumático, porque o objeto da pesquisa, que era a poesia de Zila Mamede, me dava muito prazer de mexer com aquilo. E me possibilitou, assim, conhecer muita coisa nova, que eu não conhecia. Ler fenomenologia, ler coisas dentro da filosofia, ler sobre símbolo. Então, eu acho que foi um saldo muito positivo, mas porque eu gostava daquilo que eu estava fazendo também. Interessante. E como foi a chegada desse leitor ávido na sala de aula? Como professor? Como professor. Foi muito difícil? Eu acho que foi muito natural, na verdade. Porque desde que... Eu estava pensando sobre isso um dia desses. Você começou a atuar antes de terminar o curso? Antes de terminar o curso. Desde que eu comecei a estudar formalmente, com 6 anos de idade, hoje é tardio, né? Eu não fiz nada daquilo de maternal, jardim, não sei o quê. Eu entrei direto na alfabetização, que hoje corresponde ao primeiro ano. Desde os meus 6 anos até hoje, eu nunca saí dentro da sala de aula. Então foi muito natural, eu acho, que as coisas aconteceram. Porque eu entrei na graduação em janeiro, em março eu já estava atuando numa monitoria na escola, fiquei lá por 1 ano e tanto, depois eu comecei como bolsista dando aula no programa da universidade, que era o ProCem, dando aula particular, então foi muito natural.
não teve assim um rito de passagem. As coisas aconteceram naturalmente. Mas eu digo que a entrada na sala de aula como leitor foi natural porque eu comecei a trabalhar muito cedo na área, né? No campo. Mas na sala de aula, o texto literário assume outros papéis do que a leitura individual, né? Tem um papel político muito forte, tem um papel de formação do sujeito muito forte, tem um papel, às vezes, de educação para a arte, de tentar fazer com que aquele meu aluno pare um pouco, só pare e leia. Então tem uma outra preocupação, não é ler só para achar bonito, ler para contemplar, mas existem outras competências que na sala de aula o texto literário exige de mim enquanto professor. Claro que essa identificação minha tem muito a ver com o que eu penso sobre educação, o que eu penso sobre ensinar literatura, mas para mim é nessa direção, né? Há esses engajamentos também na sala de aula. E entre o leitor, o professor, o escritor surgiu quando? Aí é uma coisa muito particular, né? Porque existe um escritor também. Surgiu desde muito cedo. Desde que eu aprendi a ler, eu comecei a tentar contar histórias. Porque eu acho que era muito natural para mim ouvir histórias do meu pai. Então sempre ouvi história de papai. E eu lembro que muito pequeno criava historinhas, né? Historinhas primeiro lá no interior sobre as coisas que eu tinha ao meu redor. Eu lembro que o primeiro texto ficcional, né, de ficção, a mentira que eu contei escrita, era a história de dois amigos que era um tomate e um pacote de goma. Não deveria nem estar falando isso, eu acho. Então era uma narrativa sobre aventuras que essas duas personagens se metiam lá com 6 anos. Quando eu era pequeno, eu fui uma criança muito sozinha, muito solitária. Eu era estranho, eu tinha vindo do interior, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica. Então eu era um bicho do mato na primeira infância, né, até os 9 anos de idade, eu acho. E eu fui muito hostilizado na escola por isso. Então eu era muito sozinho. Então eu lia muito. Aí um dia eu decidi mostrar para os colegas que eu tinha uns caderninhos que eu escrevia coisas com o nome deles, inventando histórias. E eu percebi que eles gostavam daquilo. Porque eles estavam vendo o nome deles numa história de mentira. E eles começaram a se interessar por mim porque eu fazia aquilo. Então foi a forma de eu me aproximar das pessoas da minha sala depois de 4 anos estudando com as mesmas pessoas. Eu assistia filmes de terror e adaptava a história do terror, filmes bem pastelão, para as pessoas da minha turma das quais eu queria me aproximar. Então surgiu aí. E desse momento, lá dos 9, 10 anos de idade, as professoras, eu tive professoras muito boas. Percebendo isso, incentivaram demais. Então era comum, por exemplo, no final da última aula da sexta-feira, a professora de português me chamar para ler o meu texto. Não tinha coisa de gênero, era do texto. Guilherme vai ler um texto. E aí toda a turma parava e ficava atenta e dizendo: próxima sexta bota meu nome, para a próxima sexta eu quero estar, não sei o quê. Então foi uma maneira que eu tive de me aproximar dessas pessoas. Nunca pensei em ser jogador de futebol, porque eu sempre fui péssimo para esporte, qualquer que seja. Mas eu sonhava em ser escritor, porque eu achava que aquilo era interessante, inventar, criar. Então surgiu daí essa vontade de escrever. E aí naturalmente foi acontecendo. Durante a adolescência comecei a fazer contato com a galera que tinha blog de literatura, de publicação autoral, e comecei a publicar também virtualmente, depois em jornais da cidade, mandava crônica, até em 2014 eu lançava a novela A Imagem do Cão, que foi um livro que eu lancei, um livrinho, uma novela que eu fiz assim, entre os 16 e 17 anos, aí tive um patrocínio, né, e lancei 500 exemplares, que são autor esgotado, né, todos os amigos compraram. E aí pronto, é isso, né? Claro que quando o professor assumiu o lugar central, trabalhando muito, então não há tempo para criar. E eu acho que o curso de letras me deu um senso crítico muito duro também com o que eu faço. Uma autocrítica muito dura. Então, do curso de letras, esse escritor ficou mais acuado e assumiu, na verdade, quem assumiu o papel, o lugar mais foi o leitor e o professor. O escritor ficou mais ali, né? Mais uma hora de volta. E como professor em sala de aula, você atuou tanto na rede privada como na rede pública. Hoje, né, nesse cenário pós-pandemia, né, que a gente está retornando ao ensino presencial, que você diria assim que encontra de maior dificuldade no seu fazer pedagógico assim, em sala de aula? Neste ano eu estou só na rede pública, né?
na esfera estadual e na esfera federal. E eu percebo que um ponto em comum está na dificuldade que esses alunos, que são meus alunos, encontram em se readequar à rotina da escola, a uma rotina de estudos, a um ritmo, principalmente porque esses últimos 2 anos de afastamento, quase 2 anos de afastamento da sala de aula presencial, foi feito muito na marra, né? A rede estadual não tinha condições necessárias para bancar ensino remoto como a rede privada tem, por exemplo, condições materiais mesmo. Então, muitos desses estudantes ficaram desassistidos, porque não tinha acesso à tecnologia, não conseguia, às vezes, pagar uma passagem para chegar na escola e pegar um material impresso, porque o pai ficou desempregado, o avô, que era o mantenedor da casa, faleceu de Covid. Então, isso gerou sequelas muito grandes de conhecimentos, né? Lacunas gigantescas de conhecimento, porque parece que o bonde continuou andando e esses alunos não subiram e vão ficando pelo caminho, e da própria rotina da organização escolar, a importância de ter uma rotina de estudos e, principalmente, o que eu acho que é o maior desafio hoje para mim, nessa volta, é mostrar para os meus alunos que a escola faz sentido para eles. Ou seja, fazer com que eles pensem, para que eu venho para a escola? Essa escola, de alguma forma, pode melhorar a minha vida? Pode me oferecer condições de ver o mundo de outra forma? Então, esse para mim é o grande desafio. Porque se esses meus alunos não entendem o porquê de eles estarem dentro da escola, eles não conseguem, talvez, compreender o porquê que eles têm que estudar literatura, língua portuguesa e matemática. Porque a escola não faz sentido. Então, tentar atribuir sentido à escola para esses meninos é um grande desafio para mim hoje, pós-pandemia. Porque aí entram também outras questões. Entra uma crise financeira gigantesca, questões de emprego. Muitos dos meus alunos da rede estadual trabalham com 14, 15 anos, às vezes têm 2 empregos, jornadas exaustivas. Então, ir para a escola é a segunda, terceira, quarta coisa que eles pensam, porque a primeira é botar comida em casa. Então, existem outras questões que atravessam a escola fazer sentido para eles. Então, esse é um grande desafio para mim, eu acho. Depois de nos contar um pouco da sua trajetória, como você entende o campo da educação, desde a época da sua formação, que você entrou na UFRN, até os dias atuais? Você acha que mudou muito? Foi muito curioso fazer essa transição, no sentido de que um ano eu era estudante do ensino médio, no outro, de alguma forma, eu estava inserido do outro lado, como uma pessoa que estava orientando estudantes do ensino médio. Então, foi muito interessante ver essa mudança de perspectiva. Antes eu era aluno e logo depois eu estava com um outro papel. Então, foi muito interessante me colocar, talvez, muito no lugar do aluno, por ser muito jovem, por ter sido estudante do ensino básico ali muito perto. Mas, com relação a mudanças substanciais, sem ser minhas realmente, eu acho que, eu não sei se é porque eu passei a estudar educação, mas eu acho que muitas perspectivas melhoraram. Por exemplo, eu tive o ensino básico quase que inteiro muito traumático no campo da matemática. Eu tive professores muito casquinha na matemática, que era matemática por matemática, não matemática com uma relação com o mundo, com o pensamento, nesse sentido, como eu vejo hoje meus professores da matemática, com outras preocupações diferentes do que meus professores de matemática tinham. No campo de língua portuguesa, de linguagens de forma mais ampla, eu acho que por ter tido professoras no ensino fundamental 2 e no ensino médio que estavam dentro da universidade, enquanto eram professoras, eu tive uma formação muito boa nesse primeiro momento, porque eram professoras que faziam projetos de leituras quando eu fazia 6º e 7º ano, muito complexos, muito substanciais, muito interessantes, mas porque elas estavam nessa formação continuada, constante, né? Então eu não senti tanta diferença na minha área, porque muita coisa que eu estudo hoje no campo do letramento, por exemplo, da formação de leitor, eu fui sujeito de professoras que estavam testando essas ideias há 10 anos, há 15 anos. Então eu não vi tanta diferença, porque elas estavam muito atualizadas, eu acho. Então é por essa direção que eu penso. Então você acha que sua formação assim, na UFRN supriu
Se você acha que temas você precisou recorrer a outras formações depois que faltaram na sua formação? Como formação de professor, você disse? Sim, como formação. Quando eu saí do curso de letras, foi o último ano antes eu penso que da última reformulação do curso. Logo quando eu saí, o curso se tornou muito mais prático, com oficinas, pelo menos a proposta era essa, né? Com oficinas de formação, para esse professor em formação, que eu não tive isso. Eu penso que, por um lado, eu tive uma formação muito boa, teórica, substancial, porque eu tive professores muito bons. Mas, como um professor, eu sinto que eu precisei recorrer por fora para essa minha formação também. Como assim? Professores do campo da literatura, principalmente, tinham uma preocupação gigantesca em como pegar aquele texto literário e transformar num objeto de ensino durante a minha graduação. Então, como esse mediador de leitura para a educação, eu me senti preparado quando eu saí da graduação. Mas foram poucos os momentos que no curso como um todo, pensando aqui em todos os componentes curriculares, pensando em todas as atividades que a graduação, que a licenciatura propunha para os estudantes, eu penso que faltava muito ainda para a formação. Eu lembro muito de que quando a minha turma estava para colar grau, era meio desesperador. Eita, nós vamos para a sala de aula de verdade agora, com diploma. A gente sabe fazer realmente isso ou não? Claro que tem um componente de segurança que eu penso que é muito comum a quem termina a graduação, seja de qual for a área. Mas era comum essa sensação a todos os meus colegas da turma de que faltou muita coisa para formar esses professores. Por exemplo, como elaboradores e avaliadores de itens, como pessoas atentas a necessidades específicas de estudantes, que numa sala de 30 alunos você tem 30 universos diferentes. Então faltaram muitas reflexões nesse sentido, que aconteceram em algum momento nos estágios, por exemplo, mas no curso como um todo não houve. E o que tange aos alunos com necessidades educacionais especiais? Você lembra de ter tido alguma coisa a respeito de formação? E como foi isso quando você teve na sua sala de aula um aluno com necessidade especial? Pronto. A primeira vez durante a graduação em que eu me deparei com essa situação foi na disciplina de Libras, em que a minha professora era surda. Nós tivemos que desenvolver habilidades para haver uma comunicação eficiente entre alunos e a professora, não havia intérprete na sala, e as propostas de atividades que ela encaminhava para a gente sempre resvalavam na questão de alunos com necessidades educacionais específicas. Fora isso, não tive outro momento durante a graduação, nem nos estágios, nem em outras disciplinas do campo pedagógico mesmo, né? Mas quando eu comecei a dar aula, logo nos primeiros momentos, alunos com autismo, né? Com outras características específicas, e aí a gente começa a tentar suprir essas necessidades de outras formas. Tive a sorte de trabalhar com professoras com essa formação específica em educação especial muito boas, que conversavam, que tinham a paciência de ensinar como adaptar, como agir, de compartilhar materiais. Então, na graduação foi só durante a disciplina de Libras mesmo. Mas na vida, essa realidade apareceu logo. E que momento o professor Guilherme destacaria da sua trajetória docente como mais satisfatório? Você consegue lembrar-se de um momento que lhe trouxe bastante satisfação como professor em sala de aula? Eu acho que eu tenho muita sorte, porque eu tive muitos momentos muito satisfatórios em sala. Muitos mesmo. Talvez por ser muito jovem ainda tenha essa coisa, né, de se impressionar muito fácil. Mas eu não consigo lembrar especificamente de um momento de grande satisfação. Mas uma situação que sempre me causa comoção é quando eu percebo que alunos da minha turma, se não a turma como um todo, conseguem de alguma forma linkar o conteúdo que nós estamos estudando, analisando ali naquele momento com a vida real. Eu penso que esse momento me dá grande satisfação, porque eu acho que é nesse momento que estudar faz sentido para eles que estão aprendendo e para mim também, que estou ensinando, mediando essa situação, porque eu entendo que o que a gente aprende na sala não é restrito àquele ambiente.
Claro que tem assuntos que são mais teóricos, que precisam de envergadura mais teórica mesmo, mas quando consegue relacionar o que está aprendendo na sala com a realidade dele, e eu vejo isso muito na escola pública, com a comunidade deles, com a família deles e com a história pessoal deles. Então isso me dá grande satisfação e eu acho que hoje a aula funcionou quando isso acontece. Muito bacana isso. E o que você poderia dizer para os alunos que estão em formação? Você já tem quantos anos de experiência de sala de aula? 8. 8 anos, pouco tempo, né? Ou não, né? Mas quando eu estava cursando a graduação, a licenciatura, era muito comum, quando conversava com colegas, com professores já de estrada, de carreira, muitas vezes ouvi comentários extremamente desestimulantes. Pense em outra área, você vai viver permanentemente cansado. Parece que as lamúrias eram muito maiores e isso me assustava um pouco. O que eu digo sempre para os meus colegas em formação inicial é que realmente a gente não pode ser inocente e alheio à realidade. Precisamos entender que a nossa profissão é muito desprestigiada. Nós somos alvo de diversos ataques em diversas instâncias, praticamente a todo momento. Isso é verdade. Muitas vezes a gente tem condições de trabalho extremamente precárias. Muitas vezes a gente tem responsabilidades muito maiores do que a gente deveria ter e para o que a gente se prepara. Mas eu acredito ainda que essa profissão, que ser professor, traz um papel muito grande, que é fazer com que aquele grupo, aquelas pessoas que estão com a gente ali, que são estudantes, que são alunos, possam sonhar e vislumbrar um futuro, uma realidade para eles, diferente do que eles têm naquele momento, melhor. E que eles esses alunos se sintam estimulados a estudar para minimamente transformar a realidade deles. Eu acho que quando nós, professores, encaramos a profissão também dessa forma, e não tem nada a ver com salvar o mundo, não tem nada a ver. Às vezes tem a ver com estimular ou inspirar um estudante que está numa situação de vulnerabilidade, que sofre por algum preconceito por ser quem ele é, e vê naquele professor uma possibilidade de uma outra vida, de uma outra possibilidade. Eu acho que isso é muito estimulante e chama a gente para uma responsabilidade que ultrapassa muito mais o meu conteúdo programático que eu tenho que dar. Porque eu penso que a nossa formação, inegavelmente, traz uma carga de formação de caráter e, sobretudo, de formação de visão de mundo para esses alunos. Então, eu acho que, encarando a profissão docente dessa forma, dá para a gente equilibrar com os dissabores que a gente encontra todos os dias, praticamente o tempo todo. Né? Então, seria isso que eu falaria para esses professores em formação. Obrigado, Guilherme. Realmente estimulante é ouvir, assim, o quanto você é apaixonado pela sua profissão e suas palavras são muito esperançosas. Eu acho que no dia que eu deixar de ser apaixonado, eu vou fazer outra coisa. Eu digo isso na sala. Eu acho que eu vou, vender as plantas que eu tenho no quintal, que eu vou trabalhar no balcão de uma loja. Mas enquanto eu realmente acreditar nisso, eu vou fazer. Porque eu cheguei nessa profissão só por ser completamente alucinado por ler e por escrever. Aí eu descobri que eu poderia gostar também de mediar os encontros com leitura e com escrita. Então acho que no dia que eu desapaixonar, aí eu vou fazer outra coisa. Mas enquanto eu estou assim, apaixonado, eu vou ficando. Pois muito obrigada, Guilherme, pelas suas palavras.